Você já parou para pensar em quantas vezes você se olhou no espelho e não se reconheceu mais? Não porque mudou fisicamente, mas porque no fundo sabe que se perdeu tentando ser aquilo que esperavam de você. Bem-sucedido, competitivo, provedor. Desde moleque te ensinaram que ser homem é ter, conquistar, acumular. Mas ninguém te contou o preço que isso cobra da tua alma. O dinheiro que você persegue pode estar matando, aos poucos, o homem que você nasceu para ser. E talvez, sem perceber, você esteja vendendo sua essência por um aplauso vazio. A sociedade moderna transformou o dinheiro em uma medida de valor pessoal. E para o homem, isso se tornou quase uma sentença. Desde cedo, somos condicionados a acreditar que nossa identidade está diretamente ligada à nossa capacidade de gerar riqueza. O carro que dirigimos, o relógio que usamos, a casa onde moramos, tudo isso virou um tipo de armadura, uma fachada que usamos para provar, não para os outros, mas para nós mesmos, que somos suficientes, que somos homens de verdade. Só que nessa corrida maluca, muitos estão se tornando especialistas em parecer e amadores em ser. Vivem presos em trabalhos que odeiam, se endividam por status, sacrificam saúde mental e tempo com quem amam em troca de uma aprovação que nunca dura mais que alguns segundos. A vida vira um teatro, sorrisos plastificados em redes sociais, metas que não vêm de dentro, uma masculinidade cada vez mais distante de qualquer autenticidade. A verdade é que a busca por status virou um vício silencioso, um vício alimentado por comparação constante, por algoritmos que esfregam na nossa cara o sucesso dos outros e por uma cultura que te mede pela tua utilidade. E quanto mais você tenta subir essa escada invisível, mais percebe que ela não tem fim, porque sempre haverá alguém com mais dinheiro, mais seguidores, mais poder. E nessa escalada infinita, o homem vai se apagando, vai engolindo suas emoções, sufocando seus valores, deixando de lado aquilo que realmente o tornava único. Vai trocando presença por performance, propósito por prestígio, intimidade por imagem. E quanto mais ele se molda ao que o mundo espera, mais se distancia do que realmente é. Isso não significa que o dinheiro seja o vilão. Dinheiro é ferramenta, não identidade. O problema começa quando ele vira o centro da vida, o filtro de todas as decisões, o critério de todas as escolhas. Quando o homem passa a existir apenas para produzir, consumir e mostrar que tem, ele deixa de viver e começa apenas a representar um papel. Quantos homens você conhece que têm tudo, menos paz? Que conquistaram sucesso financeiro, mas não conseguem ficar em silêncio com eles mesmos? Que não sabem mais o que gostam, o que acreditam, o que sonham, porque tudo virou cálculo, planilha e validação externa. Estamos criando uma geração de homens que são financeiramente ativos, mas emocionalmente falidos. O mais triste é que muitos nem percebem que estão presos, porque confundem esforço com propósito, rotina com sentido e sucesso com plenitude. Mas a verdade dói. Tem muito homem morrendo por dentro, enquanto todo mundo aplaude o que ele tem por fora. Nietzsche dizia que aquele que tem um porquê enfrenta qualquer como. Mas o homem moderno, imerso em uma cultura que idolatra a produtividade e o consumo, perdeu o porquê. Ele trabalha, corre, conquista, mas tudo isso guiado por metas que não são dele. A liberdade que ele tanto busca com o dinheiro acaba se tornando uma nova forma de prisão. E no fim do dia, ele se pergunta por que ainda sente esse vazio, mesmo tendo feito tudo certo. A psicologia analítica de Jung falava da jornada do herói interior, um processo de individuação, de encontrar quem realmente somos por trás das máscaras sociais. Mas como iniciar essa jornada se estamos ocupados demais tentando provar algo para o mundo? A obsessão pelo status bloqueia o autoconhecimento. O homem se torna refém da persona, aquela versão editada de si mesmo que ele criou para caber nas expectativas do sistema. E quanto mais se afasta da sua essência, mais se sente perdido, desconectado, ansioso.
Na espiritualidade de muitos mestres, o caminho da realização está na entrega, na presença, no silêncio. Mas o homem condicionado pelo mercado não sabe parar. Não consegue simplesmente ser. Ele sente culpa ao descansar, vergonha ao mostrar fragilidade, medo de ser visto como fraco se não estiver sempre vencendo. E assim, perde a oportunidade de ouvir a própria alma, que sussurra, silenciosa, aquilo que ele tanto precisa lembrar. Você não é o que possui. Você é o que permanece quando tudo se vai. A verdadeira masculinidade não se constrói no acúmulo, mas na integridade. Não se mede em cifras, mas em coerência. O homem que vive alinhado ao seu propósito não precisa gritar seu valor. Ele vive de um jeito que o mundo sente, mas para isso é preciso coragem. Coragem de questionar o modelo. Coragem de parar de seguir o caminho esperado e começar a construir o seu. Coragem de voltar para casa, não a casa de tijolos, mas a casa interior, onde habita aquilo que nenhum dinheiro pode comprar. Sentido. Você acorda cedo, toma um café rápido, entra no trânsito escutando um podcast sobre como ser mais produtivo. Chega no trabalho, cumpre tarefas em sequência, responde mensagens no automático, finge estar tudo bem. À noite, abre o Instagram e vê um antigo colega de faculdade postando fotos em Dubai, com um carro de luxo. Você não sabe o que ele sente, mas sabe o que isso desperta em você. Comparação, frustração, aquela sensação de estar sempre atrás. E aí você pensa, preciso me esforçar mais, trabalhar mais, ganhar mais. Como se, em algum ponto dessa corrida, finalmente fosse sentir paz. Nos relacionamentos, essa lógica não para. Você começa a medir seu valor pelo quanto pode oferecer. Paga a conta no jantar, mas não consegue falar sobre o que sente. Compra presentes, mas não tem presença. Mantém a aparência de estabilidade, mas por dentro está desmoronando. E no fundo, começa a acreditar que mostrar força é esconder dor, quando na verdade, a verdadeira força está em encará-la. Só que isso não cabe na narrativa do homem bem-sucedido. O homem que sofre em silêncio, que não tem tempo para amigos, que já não sabe mais o que o faz feliz. E essa pressão não para, nem quando você está sozinho. O tempo livre vira mais uma oportunidade de se desenvolver, de consumir mais conteúdo, de buscar o próximo degrau. Ler por prazer? Não dá tempo. Silêncio, angústia, meditação? Parece perda de tempo. Você se tornou tão acostumado a correr que parar dá medo, porque se parar, talvez perceba que está correndo na direção errada há anos. A verdadeira virada começa quando você para de viver para impressionar e começa a viver para se encontrar. Quando entende que o sucesso que realmente importa não se mede em números, mas em significado. Que riqueza de verdade é ter tempo para ser pai, para estar presente, para cuidar da mente, do corpo e da alma. Não é abrir mão das conquistas materiais, é apenas não se perder nelas. O dinheiro pode te dar conforto, mas só o propósito vai te dar paz. Você não precisa desistir da ambição. Precisa apenas alinhar essa ambição com o que te faz sentido, com aquilo que você faria mesmo se ninguém estivesse vendo, mesmo se não gerasse curtidas, nem dinheiro, nem palmas. Porque no fim, não é sobre o que você tem, é sobre quem você se torna enquanto constrói. E esse homem, esse que não se vende por migalhas de aprovação, é o homem que o mundo precisa. E que lá no fundo, você sabe que poderia ser. Se essa mensagem fez sentido para você, se em algum momento você se viu nessas palavras, considere se inscrever no canal. Aqui, a gente não fala só sobre dinheiro, fala sobre propósito, liberdade e o que significa ser homem no mundo de hoje. E se isso te tocou, compartilha. Talvez outro homem também esteja precisando lembrar quem ele realmente é.